tarde, vamos dar início agora à nossa aula de Geografia. Nós já entramos para o livro 5, a página 221, tá? E lá vai estar falando sobre ambiente rural, atividade primária e o ecoturismo, né? Ambiente rural é o ambiente do campo, né? Chamado como zona rural, meio rural, ambiente rural. Vamos acompanhando a tia Andréia com a leitura aqui do livro. A zona rural caracteriza-se por fornecer matéria-prima, ou seja, produtos naturais que são processados para se tornarem bens de consumo, como, por exemplo, o leite, que pode ser transformado em queijo ou iogurtes, os quais irão abastecer as cidades. Depois tem aqui, né, ó, matéria-prima. O que é matéria-prima, né? É o estado natural. É qualquer recurso do seu estado natural, ou seja, que ainda não foi processado, né? Bem de consumo manufaturado. O que é um bem de consumo manufaturado? São resultantes de atividade que realiza-se, né, manualmente ou em máquina caseira, né? E temos também o bem de consumo industrializado, que é aquela matéria-prima que passou por um processo, porém, na indústria, em uma indústria, né? Então, nós temos aí o bem de consumo manufaturado, que realiza normalmente em máquina caseira ou manual, e também temos o bem de consumo industrializado, que é quando a obra-prima ela é processada, né, em indústria. Continuando aí, ó, atividades econômicas. Atividades econômicas são todas aquelas realizadas pelos seres humanos com o objetivo de garantir sua sobrevivência ou gerar riquezas. São fruto do trabalho das pessoas e podem ser classificadas em atividades primárias, secundárias e terciárias. Há ainda o ecoturismo, uma atividade que faz uso do ambiente natural, pouco alterado para fins turísticos. E no meio ambiente rural, o que o ser humano costuma realizar, as atividades primárias, são elas a agricultura, a pecuária e o extravismo. Nós vamos ver depois mais abaixo detalhado cada um desses três. E a partir dessas atividades que se dá o fornecimento das matérias-primas, que serão posteriormente processadas, ou seja, transformadas em bens de consumo, manufaturados ou ainda industrializados. Esses produtos abastecem os centros urbanos, né? Então, vamos lá para a agricultura. A agricultura é a atividade pela qual o ser humano prepara o solo, planta as sementes ou mudas, cultiva o solo e colhe, gerando produtos destinados à nossa alimentação e à fabricação de outros produtos. Né? Aí tem aí uma imagem da plantação, né, de uma plantação de café em Alfenas, em Minas Gerais. Agora, pecuária. Vamos ver o que é a pecuária. É a atividade pela qual o ser humano cria, domestica e cuida para que o gado se reproduza. A pecuária possibilita que sejam produzidos alimentos de bens importantes na nossa sociedade, como o leite e seus derivados, o couro e a carne. É importante saber que existe vários tipos de gado, né? Nós temos aí o bovino, que são bois e vacas, suíno, que são os porcos e as porcas, temos os ovinos, que são os carneiros e as ovelhas, equinos, que são os cavalos e as éguas, caprino, que são os bodes e as cabras, muar, que são os burros e mulas, né? Ó,
os asnos, os bufalinos, que são os búfalos, né? Você sabia, uma curiosidade, você sabia, a palavra gado significa agrupamentos de animais criados no campo para uso doméstico ou comerciais, né? Olha que curiosidade bacana, né? Muita gente pensa que gado é só boi e vaca, e na realidade, né, não é, né? Na verdade, o significado da palavra gado, né, é o agrupamento de animais criados no campo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o extravismo. Extravismo. O extravismo é a atividade econômica por meio da qual o ser humano extrai produtos diretamente da natureza, que pode ser dividido em extravismo mineral, né, que é a retirada de recursos minerais diretamente da terra e do solo marinho com o uso de máquinas desenvolvida especificamente para cada ambiente, dependendo do grau de dificuldade. Aí tem uma imagem aí de uma extração de mineral, né? Tem aí uma retroescavadeira. Nós temos também aí o extravismo vegetal, né? Ó, muito comum confundi-lo com a agricultura, né? Na agricultura existe um processo de plantio, cultivo e colheita. No extravismo vegetal é retirada a vegetação disponível na natureza, que não é fruto de plantio intencional. Aí temos aí também uma imagem, né, de uma extração de madeira de forma não sustentável. Temos também o extravismo animal, né? O princípio é o mesmo do extravismo vegetal. É feita a coleta de animais sem etapas prévias de domesticação e criação. São retirados os animais que vivem soltos e livres na natureza. Tem por objetivo a obtenção de carne, couro, óleo e outros. Temos aí também uma imagem aí de um porto, né? Algumas embarcações com alguns peixes aí, né? Na grade aí. E o ecoturismo, né? O ecoturismo é uma atividade na qual podemos desfrutar a natureza e respeitá-la ao mesmo tempo. O ecoturismo é uma atividade econômica que nasceu com a grande preocupação com o meio ambiente. O turismo rural preocupa-se em oferecer às pessoas momentos de descontração e convívio mais harmônico com a natureza. Essa atividade tem como principal objetivo colocar em prática o desenvolvimento sustentável. Significa que as pessoas podem interagir com esses ambientes de forma a não prejudicá-los, ou seja, sem causar danos permanentes e irreversíveis, né? Agora vem aí umas atividades para vocês fazerem para a tia Andréia. Número 1 aí, ó, escreva com as suas palavras o que são atividades econômicas. Usem aí as palavrinhas de vocês, tá? Vocês podem voltar lá na página lá em cima que a tia Andréia leu, lá no livro, aí no livro tem, mas aí vocês leem lá, mas escrevem com as palavrinhas de vocês, o que são atividades econômicas. Pois o número 2, qual é a atividade econômica o ser humano pratica no meio rural? É a primária, é a secundária ou é a terciária? Aí vocês vão fazer um X aí. Na leitura também a tia Andréia falou qual que é a prática no meio rural aí, qual que é a atividade econômica. Número 3. Já estudamos que no ambiente rural praticamos atividades econômicas primárias. Identifique nas imagens qual atividade econômica de cada uma delas representa. Então, vocês vão colocar aí, ó, tá? Se é a pecuária, se é extravismo, né? Se é a agricultura,
Vocês vão escrever para a tia Andréia qual que é, as imagens está representando aí, qual prática é realizada aí com essas imagens. O número 4, o ambiente rural tem se destacado pela utilização da tecnologia e máquinas na produção agrícola e na pecuária. Descubra o nome dos equipamentos, trocando cada símbolo pela letra correspondente e escreva o que você encontrou. Tá? Então tem aí já tem aí os desenhos e as letras correspondentes a cada desenho. Então agora abaixo aí tem as imagens, vocês vão ir procurando as letrinhas correspondentes a cada desenho, vão completando e vocês vão formar aí as palavrinhas, tá? Vão encontrar aí umas palavrinhas aí. E terminado essa atividade, nossa aula de geografia termina também. Até a próxima aula. Tchauzinho!